Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Eu sou Roseli, professora de informática, estamos aqui no NEAF e o objetivo estar aqui é para deixar para vocês um assunto interessante que é decorrente de provas propostas aí não só pela VUNESP como por outras organizadoras, Fundação Carlos Chagas, CESP-UNB, enfim, e é um assunto decorrente do Excel, planilha eletrônica. A gente fala mais de Excel porque nos editais a gente visualiza mais a presença de Microsoft, mas se porventura a gente tem um outro assunto, por exemplo, o Calc, que faz parte do pacote LibreOffice, essa função também se faz presente. A gente vai conversar um pouquinho sobre a função PROC. Tá? A gente tem lá dentro do Excel, principalmente, a presença de muitas fórmulas, muitos cálculos que são propostos para nós em decorrência da construção das fórmulas presente em provas, desde as funções mais simples, somar, média, máximo, mínimo, maior, menor, enfim, e a gente tem a presença da função PROC. Vamos visualizar o que representa o PROC para a gente, para que a gente possa conduzir com simplicidade o uso da função e também a resolução das questões com a presença da função PROC. Vamos lá? Vamos todo mundo? Pessoal, o seguinte, primeiro para a gente conversar, vamos saber o que esse PROC, o que ele significa. Quando a gente fala da função PROC, a gente fala que PROC para nós é procurar. Uma função muito presente em banco de dados, eu falo na nossa vida de uma forma geral. O simples fato, por exemplo, de você estar no supermercado e até uma prateleira pegar, por exemplo, um pacote de biscoito, quando você chega no caixa para efetuar o pagamento, o que a pessoa, a atendente faz? Ela pega o pacote de biscoito, pega o scanner, o leitor de código de barras, faz a leitura do código. Esse código ele é lido dentro de um banco de dados, procurando o produto relacionado a esse código de barra. Daí a gente tem o preço, e aí a atendente coloca a quantidade, e aí a gente tem o valor a pagar. Então o PROC, por exemplo, você entra num banco de dados, para fazer pesquisa, qual é o seu CPF? Aí você tem a inserção do seu CPF e aí de repente as pessoas, o órgão, já tem o seu nome, seu endereço, seu RG, os seus dados de uma forma geral. Então, PROC é uma função muito comum, muito utilizada em banco de dados, trazido aí, incorporado às planilhas eletrônicas, cuja função é procurar. PROC vem do elemento de procurar. O PROC, ele pode ser lido para a gente, nós costumamos sempre apresentar isso, de forma vetorial ou de forma matricial. Quando a gente fala de forma vetorial, ele pode ter somente a presença da função PROC. E aí eu procuro uma determinada informação, cujo resultado será presente dentro de uma determinada área. Nesse caso, eu não determino nem linha, nem coluna, eu determino uma área. Então, PROC, função procurar, onde a gente vai trabalhar dentro de uma determinada posição, dentro de um determinado intervalo, intervalo de células, trabalhando linhas e colunas, e aí você não tem a resposta, no caso do uso do PROC, em linhas ou colunas específicas, você tem um resultado dentro de uma determinada área. Quando a gente fala do PROC de forma matricial, inclusive, pessoal, fica atento a essa informação, que pode ser uma questão de teoria, não a presença da própria planilha, da própria fórmula, mas em questão de teoria. Quando eu falo do PROC matricial, a gente utiliza que são os dois clássicos, a forma vertical e a forma horizontal, onde a gente encontra o PROC V e o PROC H. O V, que vem de vertical, que representa dentro da planilha a coluna, e o H, que vem de horizontal, que vai representar dentro da planilha para nós a presença de linhas. Então, a gente fala no PROC vetorial, que é somente PROC, e depois no PROC matricial, que normalmente é a presença do vertical e do horizontal, ou seja, uma coluna específica para trazer o resultado e uma linha específica para trazer o resultado. Então, são informações que depois, se vocês quiserem aprofundar, deixei um link para vocês, claro, da Microsoft, que a gente tem mais informação sobre esses elementos. Mas para concorrer aí, a uma briga de uma questão certa e errada no padrão de vocês, padrão digital, uma questão de teoria, essas informações são satisfatórias. A gente vai caminhar mais um pouquinho.
eu deixei para vocês a sintaxe e também a descrição das funções. Esses elementos vocês encontram dentro da planilha, dentro do Excel, dentro do Calc, por exemplo. Eu vou sair dessa tela e vou abrir aqui com vocês justamente o Excel, só para vocês visualizarem. Quando vocês vão criar uma fórmula ou quando vocês vão fazer um estudo de uma função, começa a digitar igual sempre para iniciar uma fórmula. Eu vou jogar aqui a função proc. O que a proc faz? Ele procura um valor a partir de um intervalo de linha e coluna ou de uma matriz, fornecido para manter a compatibilidade com versões anteriores. No caso, versão 2010, 2013, 2016, Office 365, a mesma função. Pô, Roseli, mas como é que eu vou construir a fórmula? Se eu abrir parênteses, aí a gente tem a sintaxe da função. Numa outra, um outro exemplo, o V, que é para nós o que? Vertical. Então, se eu utilizar aqui o proc V para a gente, ele é vertical em relação à coluna esquerda ou à coluna direita, né? Dependendo como a gente vai estar se posicionando. Normalmente o proc está num determinado elemento em relação a uma determinada área. Então a gente tem o proc vertical que vai falar em relação à coluna. E se eu tirar o V e colocar o H, a gente fala do proc horizontal, que é em relação à linha dentro de uma determinada área, dentro de uma determinada matriz. Então fica a dica, sempre que vocês precisarem fazer um estudo ou de repente receber uma questão, não sabe, aquela função não foi dita em sala de aula, abre o Excel, abre o Calc e começa a digitar, mas sempre precedido do sinal de igualdade, que é para iniciar a fórmula, e coloca a função. Primeiro você vai ver a descrição da função, o que ela faz, como ela é trabalhada, e depois, se você abrir parênteses, no caso da inicialização da construção da fórmula, você vai visualizar a sintaxe da fórmula. Lembrar vocês que existem várias questões de prova com a presença da sintaxe, né? Às vezes ela te dá uma sintaxe, ela pergunta quais são os elementos que representa aquele ponto da fórmula, aquele ponto da sintaxe. Então, é bastante relevante também fazer um estudo por meio dessa interpretação, ok? Vou sair do Excel e vou voltar aqui na nossa tela para trabalhar esses elementos. Então, essa parte é para trabalhar exatamente em relação à sintaxe e à função das funções, como eu já estabeleci para vocês. Agora, o que nós temos aqui? O uso da função proc. Eu vou deixar um exemplo para vocês visualizar como isso é utilizado. Eu tenho aqui uma fórmula proc. O que é para procurar? 4. Então, 4, a primeira informação aqui dentro do parênteses é o elemento que você vai procurar. Então, o que eu quero procurar? Eu quero procurar o número 4,19. Eu estou lendo 4, mas aqui está precedido de casas decimais, 4,19. Então, esse elemento 4,19 é o elemento da procura. A segunda informação, onde eu vou procurar? Eu vou procurar de A2 até o quê? A6. Então, analisa. Eu quero procurar 4,19 em uma área de A2 até A6, então é a primeira coluna. E o resultado dessa procura vai ser visualizado na sequência, no intervalo de B2 até o quê? B6 para a gente. Ou seja, eu encontrei 4,19, o resultado em relação à coluna B, ou seja, de B2 até B6, e o que dá como resposta ao código 4,19, ao elemento 4,19, é a cor o quê? Laranja. Então, se essa fórmula foi digitada aqui no caso na célula D2, a gente visualiza a fórmula lá em cima, quando pressionar Enter, o resultado dessa fórmula vai ser o quê? Laranja. Então, eu tenho o que procurar, onde procurar e qual é o elemento da procura no que diz respeito ao resultado. Então, 4,19 é o elemento da procura, A2 até A6 é o intervalo dessa procura e B2 até B6 é o resultado dentro dessa área que a gente vai obter em decorrência do elemento da busca, no caso 4,19. Uma outra proposta aqui, né, que eu já disse aqui para vocês, o 4,19 está na célula 3, existe o valor procurado e logo o resultado vai ser laranja. Existe para nós uma observação. O PROC, por padrão, vamos falar de concurso público, ele sempre vai selecionar o último valor na linha ou na coluna. Como a gente não tem, usando só PROC, uma linha ou uma coluna determinante do resultado, vocês vão visualizar isso quando a gente falar do PROC H e do PROC V, então o elemento da resposta é em decorrência à última linha ou à última coluna, depende como a fórmula está sendo trabalhada, do elemento que foi procurado. A gente tem outros elementos aí que condiz com resultados, eu deixei até com uma corzinha distinta,
que é o elemento mais clássico das nossas provas. Só voltando um pouquinho, olha o que eu tinha aqui. Estava procurando 4,19, a coluna do resultado foi a coluna B, então a última linha, no caso, é a laranja. Se essa linha tivesse mais longe, ela seria para nós, né, no caso, se a coluna tivesse mais longe, sendo a última coluna, seria o resultado presente dessa fórmula. Então, essa observação se faz necessário. Aqui eu coloquei para vocês uma outra função, até chamei, né, para treinar, depois vocês fazem uso dessas planilhas, se for o caso, digita, abre o Excel, faz a digitação, treina, mostra para vocês. Olha o primeiro exemplo, procura o quê? 100. Pessoal, eu poderia ter uma célula aqui, por exemplo, eu poderia procurar a célula B3, não necessariamente um valor, eu posso ter uma célula ali também presente, que é comum nas provas aí que a gente encontra nas questões de concurso público. O que eu estou pedindo para procurar? Procure 100, lembra que essa fórmula está aqui na célula C9, olha. Procura 100, de B3 até o quê? B6. Eu encontrei 100. Agora, me dê a resposta em relação às células D3 até D6. Foi o que eu falei para vocês. Eu estou determinando a área de D3 até o quê? D6. Então, quando o elemento 100 for encontrado, né, no caso da procura, o resultado será quanto para nós? O 68, o quê? 39, a última coluna desse elemento para a gente. A outra função, PROC, procure quanto? 200, em que área? De B3 até o quê? B6, tá? E a área vai até lá e delimita. Desculpa. E agora, me deu o resultado na área de C3 até o quê? C6. Então, nós temos a área de C3 até C6. Então, 200, quando eu pressionar Enter, o resultado será alternador. É uma questão super fácil de ser feita, desde que você sabe fazer a leitura da fórmula, né? Eu sempre digo para o pessoal, a gente não tem que construir fórmula. A prova vai te dar a fórmula, que você tem que saber é ler essa fórmula, tá bom? Então, vamos lá. Caso o que você estiver procurando não exista da área, por exemplo, eu estava procurando no caso 100. Se não tem 100, ele pode procurar um valor aproximado. O valor aproximado, ele sempre será um valor menor do que aquilo que você tem dentro da planilha. Então, quer dizer, eu estou procurando 100. De repente, eu não tenho 100, eu posso ter resposta 90, 99, 5, 10, 1, 0. O que eu não tenho como elemento são valores maiores do que 100, que a gente fala de valores aproximados. Quando você tiver, por exemplo, eu vou usar essa página para vocês. Quando você estiver procurando um valor e esse valor não existir, a função vai procurar encontrar um valor aproximado. Caso não exista o valor aproximado, a gente vai ter uma resposta, que é uma sigla, né, que é o ND para a gente, logo eu mostro para vocês, onde a gente encontra como não disponível, nada consta, aquele elemento não está presente dentro da área da procura, tá? Então também é uma informação importante. Então olha o que eu fiz para vocês aqui, ó. PROC, procure o quê? 600. Procurar 600 em qual área? De B3 até o quê? B6. Aí você vai lá, você tem 100, 200, 300, 400 e está mandando procurar o quê? 600. Não existe esse valor. Em que área é do resultado? De C3 até o quê? C6. Então, é o nome da peça que vai ser a nossa resposta. Quando a gente for encontrar os 600 e ele não existir, ele vai procurar um valor o que? Aproximado. Lembrar que esse valor aproximado ele tem que ser menor do que o elemento que eu estou buscando. O aproximado nunca é maior. O aproximado é sempre menor do que o elemento que eu estou procurando. Então, no caso, não tem 600, a resposta vai ser em relação ao número que? 400. Isso também é importante para vocês pensarem na leitura de um PROC. No caso desse exemplo, a minha resposta vai ser rolamento de roda. Não tenho 600, busca algo aproximado. Aqui eu deixo para vocês o que eu acabei de mencionar. Quando a gente estiver trabalhando numa procura que não existe o valor que está sendo procurado, estou falando aqui do PROC para a gente, isso vai remeter também no V e no H. E aquele elemento não existe, inclusive valor aproximado, a resposta para nós vai ser ND. Ou seja, você inseriu um elemento de procura e dentro daquela área, dentro daquela matriz, aquele elemento não existe. Então, nós temos o ND, que seria para nós não estar disponível o elemento da procura. Digita o seu CPF, não pode ser valor aproximado, tem que ser exatamente o seu CPF. Se não existir, ele dá o ND, ou seja, valor não encontrado, não disponível, e aí você vai ter ou que fazer a inserção no banco de dados, ou
buscar por outras fontes, porque ali essa informação ela não existe, ok? Eu deixei aqui para vocês, dentro desse elemento, lendo a fórmula, né? Pede para procurar 10. A gente tem 100, 200, 300 e 400. O 10 não existe. Então, o que ele vai procurar? Um valor aproximado. Só que o aproximado, ele tem que ser um valor, o que para nós? Menor. Só que o menor que eu tenho aqui é o 100, mas é menor que 10. Então, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Não existe. Então, quando você pressionar Enter, no exemplo dessa fórmula, o resultado vai ser ND. Atenção, ND já foi a alternativa correta de questões de concurso público. Ela te dava a fórmula e perguntava, ao pressionar Enter, qual será o resultado. E o resultado era justamente essa alternativa que tinha o ND, né? A cerquilha N/D, cuja resposta é pelo fato de não ter encontrado, nem de modo exato, nem de modo aproximado, o elemento da procura. Ok? Então, fica atento a essa informação. Perfeito? Oi, pessoal, esse assunto, ele continua. Fica atentos que a gente tem um outro vídeo na sequência para falar sobre o assunto PROC. Só que aí dando sequência, o PROC C e o PROC V. Até o próximo vídeo. Olá pessoal, gostou do vídeo? Então vá até lá, dá o seu like, dá o seu joinha, deixa seu comentário, faça as suas sugestões, faça a sua inscrição, ativa o sininho para que você seja sempre notificado. Visite o nosso site nas redes, ok? Te esperamos, estamos aqui.